e hoje nós iremos falar sobre as técnicas de proteção. Mas o que são as técnicas de proteção? No que consiste essas técnicas de proteção, né? As técnicas de proteção, elas são medidas que visam impedir o contato entre o patógeno e o hospedeiro. O que é o patógeno e o que é o hospedeiro, Flávio? Eu não me lembro o que é isso. Então, o patógeno, ele é um micro-organismo que vai provocar a doença, né? E o hospedeiro, ele é a planta. Então, eu vou criar medidas para que esse hospedeiro... 1, 2, 3... Gravando novamente. E hoje nós iremos falar sobre as técnicas de proteção. Mas o que são essas técnicas de proteção? Como ela é usada, né? As técnicas de proteção são medidas que visam impedir o contato entre o patógeno e o hospedeiro. Para quem não lembra, o patógeno ele é um micro-organismo que provoca a doença e o hospedeiro é a planta. Ou seja, eu vou criar medidas para que esse patógeno não entre em contato com minha planta. No caso com o hospedeiro. Eu vou criar uma espécie de muro entre o patógeno e o hospedeiro, para que esse patógeno não ataque a minha planta. Mas qual é o princípio da proteção? O princípio da proteção, ele visa impedir o contato entre o patógeno e o hospedeiro. Ele consiste na interposição, ou seja, na colocação de uma barreira química, biológica ou física entre o hospedeiro suscetível, no caso a planta, e o patógeno, que vai ser capaz de evitar a germinação e a penetração de estruturas infectivas do patógeno. Um exemplo é a utilização de defensivos químicos, como os fungicidas protetores e os inseticidas. Mas qual é o objetivo e a forma de atuação? O objetivo é prevenir o contato do patógeno com o hospedeiro. E a atuação é proteger a planta para que o patógeno não consiga penetrar e provocar a doença. Um exemplo aí é esse da imagem aí, ó, onde tem as casas de vegetação, né? Que vai impedir que o patógeno ele entre em contato com a planta por vias aéreas. E também nós temos o exemplo também da aplicação de defensivos químicos, né? E o uso de produtos químicos que tem como objetivo de criar uma barreira protetora sobre a planta, impedindo a entrada do patógeno. Um exemplo é aqui nessa imagem do canto, ó, onde eu tenho uma espécie de barreira química, né? Essa parte laranjada aqui, ó, onde está impedindo que o patógeno entre em contato com a minha planta. Então, nisso consiste o uso de produtos químicos. Proteção química é a aplicação de substâncias tóxicas ou impermeabilizantes sobre o hospedeiro. Eu tenho aqui o exemplo, ó, dos defensivos, onde eu aplico uma camada sobre a planta, né? Uma camada sobre a planta que vai impedir que o patógeno entre em contato com a mesma. Eu também tenho um exemplo aqui do filme Protetor, que é um exemplo de barreira físico-química, né? E também o tratamento das sementes. Medidas de proteção, a gente traz como exemplo aí os fungicidas protetores, né? Que eles vão impedir a entrada do patógeno nas plantas. E os inseticidas que eles vão fazer o controle dos insetos que vai inserir os patógenos dentro das plantas, né? Aí a gente tem como exemplo de uso de produtos químicos. Uma observação: ao utilizar produtos defensivos químicos, um engenheiro agrônomo ele deve ser consultado. Mas por que, Flávio, que eu devo consultar o engenheiro agrônomo? Porque o engenheiro agrônomo que vai me informar da dosagem correta e a forma correta de aplicação desses defensivos químicos, desses produtos químicos, né? É muito importante a consulta do engenheiro agrônomo. Aí a gente traz alguns exemplos de produtos químicos, né, que eles podem ser utilizados. Inseticida biológico, inseticida, bactericida e o fungicida, né? Proteção física. A cobertura sobre o solo ela vai ser constituída de uma barreira contra respingos na planta, de água de irrigação ou de chuva. Essa cobertura sobre o solo ele vai constituir uma barreira de proteção física, né? Também temos as barreiras físicas, que vai impedir a passagem dos insetos vetores de virose. Os exemplos são cobertura morta, lonas plásticas e telas antiafídicas, né? Um exemplo de cobertura morta é a casca do arroz e a grama seca. Proteção biológica
É a proteção da planta por agentes de controle biológico, que são os antagonistas, né? Que eles vão atuar contra o patógeno. Esses antagonistas eles podem agir por competição, antibiose ou hiperparasitismo. Um exemplo é a poda mais a tricoderma, né? Que ele vai diminuir a incidência da doença em campo. Aí nós temos o exemplo de proteção física, né? Que são os túneis baixos e os túneis altos. Como vocês podem estar observando aí nas fotos, né? E nesses túneis também tem os filmes emulsions, né? Que esses filmes emulsion, que são esses exemplos aqui que eu estou passando com laser em cima, eles vão impedir que o patógeno entre em contato com a planta. Também temos exemplos de proteção física, né? Os exemplos de proteção física que são os telados e as casas de vegetação. Como eu já falei anteriormente, né? Esses telados e casas de vegetação, eles vão impedir que o patógeno entre em contato com a planta por via aérea. E agora vamos falar aí sobre o exemplo de doença em hortaliça, né? Hoje a gente traz como exemplo a pinta preta grande, que as culturas afetadas são a batata, berinjela, beterraba, cebola, jiló, pimenta e pimentão. E o tomate também, né? Ela é uma das principais doenças da cultura da batata e do tomate. E a sua incidência ela é maior nos períodos de verão, com temperatura e umidades elevadas, né? O fungo, que o causador da pinta preta, né? Ele vai atacar toda a parte aérea da planta. E os sintomas eles vão se iniciar nas folhas mais baixas e velhas, e onde vai surgir pequenas manchas, né? As manchas de 1 a 2 centímetros, escuras, que posteriormente vão crescer e vão adquirir um formato ovoide, né? A pinta preta grande ela vai ser tratada com um fungicida. O controle da pinta preta grande, né, ele vai ser feito por meio de fungicida, que um exemplo desse fungicida é o mancozeb. E é isso, pessoal. Agradecer pela atenção de todos e até o próximo vídeo.